Olá, meus amigos, e bem-vindos de volta. É uma linda quarta-feira e uma linda quarta-feira para destruir uma plataforma russa de petróleo e gás no Mar Negro. O que vocês veem na tela é a plataforma de perfuração de petróleo e gás Sivash no Mar Negro, que gera dinheiro para a máquina de guerra russa. É assim que funciona. O dinheiro do petróleo e gás sempre acaba na fabricação de tanques, mísseis e vans Bukhanka. Bem, eu trago para vocês um vídeo do drone ucraniano Firepoint FB2 atingindo a plataforma, danificando-a e tirando a renda da máquina de guerra russa. Babum. É assim que se faz. Um segundo drone também foi enviado após o primeiro e já podemos ver a explosão do primeiro. O segundo acerta ele e então temos uma imagem feita pelo drone de reconhecimento à distância. Você pode ver claramente fogo e fumaça. Não sabemos a extensão dos danos, mas em plataformas como essa, onde toda a tecnologia, tubulação e fiação estão muito próximas, qualquer tipo de explosão causa muitos danos. Agora, esse ataque à plataforma de petróleo do Mar Negro faz parte de um ataque maior que aconteceu na noite de 6 de abril, quando a Ucrânia enviou muitos drones para Novorossiysk, que também é um porto russo. Precisamos relatar um centro de exportação de petróleo e gás no Mar Negro. Temos muitos vídeos sobre isso, muitas fotos. Além disso, um navio militar foi atingido. Vamos assistir a tudo isso. Mas antes de tudo, um resumo para você. Vários drones kamikaze ucranianos de longo alcance atingiram o porto de Novorossiysk, na Rússia. O porto de Novorossiysk exporta de 700 mil a 750 mil barris de petróleo por dia, cerca de 16% de todas as exportações de petróleo da Rússia. Bem, cerca de 40% do petróleo bruto russo transportado por via marítima passa por Ushpluga e Primorsko, no Mar Báltico, que também foram atacados por drones ucranianos. Então, se você somar as porcentagens, a Ucrânia tem capacidade de atingir e danificar bem mais da metade das exportações de petróleo da Rússia. Isso é maravilhoso. Agora, o momento que você aguardava antes de eu revelar qual navio foi atingido. Eu só quero assistir ao vídeo sem nenhuma informação, já que é bonito e a gente não vê drones ucranianos atingindo navios militares russos com tanta frequência. Olha só isso. Esse é um navio lançador de mísseis de cruzeiro, o Almirante Makarov. E esse navio lançou mísseis de cruzeiro contra cidades ucranianas, causando vítimas civis. Então isso é definitivamente vingança, definitivamente um acerto de contas. Aqui é o porto de Novorossiysk. Esse era um míssil de defesa antiaérea que não defendeu nada, já que só foi disparado para o alto e sumiu. Acho que ele caiu em algum lugar. Vamos assistir a um vídeo depois. Pode ter caído em algum conjunto de prédios residenciais, o que é realmente ruim. Mísseis de defesa antiaérea russos sendo disparados contra prédios residenciais russos. Eles deveriam defender contra os drones ucranianos, mas são eles que estão atacando os civis. Muito ruim. E aqui está o Almirante Makarov. Se não me engano, isso deve ser uma fragata. E o primeiro impacto vai direto para a frente do navio, por aqui, onde ficam os lançadores de mísseis de cruzeiro. Aliás, houve 2 impactos nesse navio. Se você está se perguntando, olha, vemos esses vídeos do FB1 5.1 e 5.2, esses drones de asa fixa voando contra um alvo. Sempre vemos o vídeo do drone até a transmissão parar. Se quiser saber como isso é visto de lado, aqui está um soldado russo gravando para nós. Este é um drone kamikaze de asa fixa Firepoint. E é assim que fica. Badabum. Simples assim. E bonito assim. Isso é magnífico. E você pode ver quanta potência de fogo esse único drone realmente tem. Não é um drone grande, mas o impacto é sério. Você se lembra do míssil de defesa aérea que foi lançado direto para o céu? Bem, aparentemente, depois que subiu ao céu, ele virou em algum lugar e encontrou para si um bloco de apartamento soviético aconchegante, uma Brezhnevka, chame como quiser. E aqui está, ele pousou. Quero dizer, isso é obra de um dos mísseis de defesa antiaérea russos. Em vez de defender, está atacando os prédios residenciais, os moradores. Muito ruim. O que a defesa antiaérea da Rússia está fazendo? Aqui está outro vídeo em que vemos apenas o céu piscando, e este é o míssil de defesa antiaérea russo, que obviamente, na verdade, 2 deles claramente atingiram um prédio residencial civil.
Eu não sei por que isso continua acontecendo, sempre acontece. Sempre vemos esse tipo de coisa. A defesa antiaérea russa simplesmente caindo em prédios residenciais. Aliás, já temos imagens de satélite da manhã seguinte, então já sabemos basicamente o dano, a extensão dos danos. Aqui está uma imagem de satélite. Na manhã seguinte você pode notar um vazamento de óleo ou combustível do almirante Makarov à fragata. E ele segue. Você pode seguir o rastro. Bem, um navio que não está danificado não vaza. Então, obviamente, esses dois impactos nessa fragata causaram danos bastante sérios e ela está vazando. Ela não vai a lugar nenhum tão cedo. Vamos olhar outro conjunto de imagens de satélite. Este é o almirante Makarov. Você pode ver um impacto bem na proa do navio, próximo aos lançadores de mísseis de cruzeiro. Outro impacto no casco e aqui é onde está vazando, obviamente. Mas também há danos. Este é o vazamento de óleo que você pode ver. Mas também há danos nos piers. Sim, o dano ao pier está bem ao lado. Acho que um dos drones caiu um pouco antes do navio e danificou o pier. Para ser mais específico, esta é a foto com o vazamento de óleo, mostrando 2 pontos atingidos. Um bem na proa e o outro quase no meio do casco, e é aí que está vazando. Então, como o Ministério da Defesa da Rússia reagiu? Bem, é embaraçoso de duas maneiras. Primeiro de tudo, que os ucranianos conseguem atacar a marinha russa do Mar Negro, a frota do Mar Negro, quando eles estão no porto, e isso já vem acontecendo há anos. A frota russa do Mar Negro está inutilizada, não consegue cumprir funções, pois é atingida ao sair ao mar e agora até nos portos será alvo. O segundo motivo de vergonha é que os próprios sistemas de defesa antiaérea deles estão atingindo civis. Muito ruim, um fracasso miserável. Estão tentando distorcer isso e vou ler os comunicados oficiais do Ministério da Defesa da Rússia. Na noite de 6 de abril, Kuriev atacou as instalações do complexo de transbordo em Novorossiysk com Vants para desestabilizar o mercado global de hidrocarbonetos. Foi o que informou o Ministério da Defesa da Rússia. Agora tentam distorcer, dizendo que a Ucrânia quer desestabilizar o mercado. Para os ucranianos, quanto mais baixos os preços do petróleo e gás, melhor, pois é assim que a Rússia lucra. Então, para os interesses ucranianos, é a estabilização, não a desestabilização dos mercados. Kiev atacou instalações para causar o máximo de dano às suas maiores acionistas, empresas dos Estados Unidos e do Cazaquistão. Eles tentam distorcer dizendo que a Ucrânia não atacou a Rússia, e sim interesses dos Estados Unidos e do Cazaquistão. Meus amigos, só para encerrar o assunto anterior, eu adoraria dizer que esta é uma foto real, mas a foto real são as explosões. Todo o resto é adicionado, mas, meus amigos, parece tão natural. Olhem só, a edição Star Wars, uma das minhas favoritas. Claro, tem a celebração de Ano Novo. Aliás, se vocês não sabiam, isso é Novorossiysk. Drones estão fazendo isso explodir, e se você adicionar mais alguma coisinha, fica incrível. Gatos voadores. Bom, claro, pudando com os olhos disparando lasers. Perfeito. Cada uma dessas você moldura e coloca na sua parede. É ótimo. No vídeo anterior, eu informei que Volgobalt, que é o nome do navio cargueiro russo no Mar de Azov, estava transportando grãos ucranianos roubados quando afundou. A tripulação foi para o bote salva-vidas e seguiu até a costa próxima de Kherson ocupada. Bem, agora acabamos de receber um vídeo do Volgobalt pegando fogo antes de afundar, e aqui está o vídeo. É isso que acontece quando você rouba grãos ucranianos. Não faça isso. É realmente ruim para seus navios. Eles tendem a pegar fogo espontaneamente. Talvez alguém fume de forma descuidada demais. Quem sabe? Mas aqui está. O resultado está pegando fogo. E agora está no fundo do mar. Virou um recife de coral, virou um submarino e todos esses peixes agora podem comer esse grão. Bem, é melhor o grão alimentar os peixes do que ser roubado pelos russos. Agora vamos ler russos discutindo entre si no Telegram. Como os ucranianos conseguem fazer esse tipo de ataque profundo com drones?
Ou também na linha de frente, como eles conseguem atingir a logística russa? Vans por Karloff a 80 quilômetros da zona cinzenta. O que está acontecendo? Mas o arcanjo das forças especiais, esse é o nome do comentarista, diz que as forças armadas ucranianas se tornaram mais perigosas. É um fato. Eu adoro quando os russos descobrem isso, tipo, o exército ucraniano se tornou um exército incrivelmente poderoso em todo o mundo, e eu adoro isso. Mas os russos dizem, vocês notaram como eles estão muito fortes agora? Foram eles que causaram isso, sendo a pressão externa que levou os ucranianos a criar um dos maiores exércitos do mundo. Alexandre Garchenko escreve sobre o que é realmente uma tendência consolidada. Drones ucranianos começaram a atacar cada vez mais áreas na retaguarda a uma distância de mais de 40 km, algo que não havia sido observado antes nessa escala. Munições vagantes estão sendo observadas com mais frequência a distâncias de até 100 km da linha de contato. Isso, no mínimo, indica que os Vantes se tornaram mais potentes e que seu número permite que sejam usados em uma escala maior, sem causar danos à linha de frente. Ele quer dizer que os ucranianos conseguem focar na retaguarda sem tirar os Vantes das zonas de combate, o que é realmente doloroso para os russos. Eu sigo lendo isso para vocês porque é aquele momento em que a ficha cai para qualquer russo que descobre isso. Os ucranianos têm um exército forte, sabem o que fazem e são muito bons na guerra. Para ser direto, sabe, mexeu com eles, agora aguenta. Foi exatamente isso que a Rússia fez ao invadir a Ucrânia, e agora seus centros de exportação de petróleo estão danificados ou destruídos. Vamos pegar Ust-Luga ou Primorsk como exemplo, todos vimos aquelas 4 rodadas de ataques de drones ucranianos contra eles. Desde que Trump removeu as sanções ao petróleo da Rússia, a Ucrânia lançou 4 ondas de ataques para garantir que a Rússia não consiga ganhar dinheiro extra, porque Trump deu esse presente a Putin ao remover as sanções. Ust-Luga e Primorsk foram os principais alvos disso, já que 40% do petróleo bruto russo transportado por via marítima passa por esses portos. Agora temos os números exatos de quanto essas 4 ondas de drones danificaram a máquina de fazer dinheiro da Rússia. Além disso, tenho que lembrar que dessas 4 rodadas de ataques, alguns drones caíram na Finlândia, Estônia, Letônia e Lituânia. Isso aconteceu por causa da interferência eletrônica russa, e foi um acidente. Os lucros inesperados de Moscou com a guerra do Irã continuam altos, já que o barril do Brent está sendo negociado acima de $100. Ataques aos 2 principais pontos de exportação russos no Mar Báltico podem diminuir o lucro do Kremlin. 5 ataques a Primorsk e Ust-Luga desde o início da semana passada custaram aos exportadores de energia russos cerca de $970 milhões em receitas na semana até 29 de março, Segundo Put Itonov, chefe de estudos de energia e clima da Escola de Economia de Kiev, Primorsk e Ust-Luga concentram mais de 40% da capacidade de exportação marítima de petróleo bruto da Rússia. Somente em Primorsk, os ataques queimaram petróleo no valor de $200 milhões, ou seja, esse era o petróleo que estava nos oleodutos e nos depósitos de combustível. Isso queimou muitos dos depósitos, silos foram queimados lá. $200 milhões, isso é muito dinheiro. E o restante dos danos à infraestrutura, mais de 700 milhões adicionais, são quase $1 bilhão em prejuízos. É um número impressionante. E eu imagino que os drones que a Ucrânia enviou, 4 ondas deles ao todo, eu acho que foram algumas centenas. Você pode fazer as contas, mas é o retorno sobre o investimento ou retorno sobre os ativos. Gazilhão é algo de outro mundo, de outro universo, se você colocar esses números lado a lado. Falando sobre ataques de drones, chegamos ao mais recente, ocorrido nesta noite. Na noite de 7 de abril, drones ucranianos atacaram uma fábrica química russa, Mudobrenia, na cidade de Rossos, na região de Voronezh. A fábrica é assim. E sem olhar para essas fotos, às vezes só vemos o céu noturno se iluminar por um momento ou a bola de fogo. Mas eu já mostrei para vocês as refinarias antes, elas não são fábricas ou usinas como eu imaginava, de 1 ou 2 prédios como uma fábrica, elas são cidades. Cidades russas, geralmente da época soviética, são construídas em torno da indústria pesada, ou a indústria pesada foi criada e depois a cidade se formou.
Então essas fábricas são enormes, incrivelmente grandes, e estão entrelaçadas com as cidades ao lado delas. São cidades-fábricas. Olha essa aqui, é uma fábrica química. Você consegue imaginar quantos drones seriam necessários para parar completamente essa fábrica? Bom, seria possível paralisá-la com 1 ou 2 drones? É preciso saber onde enviar os drones para atingir o coração da fábrica, algo que eu mesmo não sei. Eu poderia atingir qualquer cano aqui e a fábrica seguiria funcionando porque eu teria atingido os canos errados. Então, os ucranianos precisam saber exatamente onde, com precisão, enviar esse drone. É necessário um especialista que entenda esse tipo de fábrica química, os elementos internos, o que produzem, como funciona o processo e o que atacar, onde está o motor e o coração disso. Como eles não podem enviar milhares de drones para simplesmente destruir isso, como os russos fazem às vezes, eles precisam ser cirúrgicos. Eles enviam poucos drones exatamente para o motor da fábrica. Mas neste caso eles atingiram um armazém de produtos acabados na fábrica química russa. E aqui temos um vídeo do incêndio gravado de passagem. Como eu disse, isso explica por que os ucranianos atacam as mesmas fábricas todo ano e por que algumas fábricas russas já sofreram 10 ataques e continuam funcionando. É preciso reduzir a capacidade da fábrica atacando um elemento dela, removendo-o, ela segue operando, mas com capacidade reduzida. Depois realize outro ataque. É muito difícil simplesmente destruir uma fábrica de uma vez só com um ataque. Você teria que arrasá-la, teria que bombardeá-la completamente. A Ucrânia não consegue fazer isso, porque isso exigiria centenas ou milhares de drones em um único ataque. É por isso que o Sluga recebeu 4 ataques, Primors recebeu 4 ou 5 ataques de drones em dias diferentes. Para avaliar os danos, enviam outra onda, corrigem as coordenadas, outro alvo, outra análise do impacto. É assim que esse processo acontece, ele é metódico e precisa ser cirúrgico. Agora, meus amigos, vamos viajar para o extremo oriente da Rússia. Não sei se vocês lembram, em novembro, dezembro e janeiro, Kamchatka, uma região muito distante do extremo oriente da Rússia, recebeu a maior quantidade de neve dos últimos 30 anos. E a neve estava, não estou brincando, tão alta quanto um prédio de 5 andares. Eram montanhas de neve na cidade. Agora, com a chegada do outono, está derretendo e esse é o resultado. Eles não souberam lidar com a neve e agora também não conseguem lidar com a água do derretimento. O sistema de drenagem está totalmente entupido e sobrecarregado. A questão é que você poderia consertar todas as cidades russas, todas as estradas russas, todas as escolas e hospitais russos, todo o sistema de drenagem. Com a quantidade de dinheiro que a Rússia está ganhando vendendo petróleo e gás, mesmo agora eles estão ganhando uma grana enorme. Consertar essa infraestrutura é barato comparado à guerra. Guerra é extremamente cara, mas Putin escolhe travar uma guerra. Em vez de consertar isso, eles poderiam ter resolvido, já que esse problema existe na Rússia há muito tempo, mas eles não fazem isso. Essa é a realidade. Quase todo ano os primeiros andares simplesmente alagam. É assim mesmo. Você abre a porta e entra numa piscina que era para ser uma escola ou um bloco de apartamentos soviético. Ainda não terminei. Aliás, eu tenho uma lista de vídeos para você. Nós vamos assistir todos eles. Só para você ter uma ideia de como é viver na Rússia fora de São Petersburgo ou Moscou. Esse vídeo pode se chamar Tudo na Rússia é uma merda, exceto xixi, que é xixi. Essa é a realidade em uma cidadezinha russa bem genérica. Não tem sistema de drenagem, geralmente não tem ruas asfaltadas e nem coleta de lixo. Então tudo se mistura em uma vitamina de cocô, é só isso mesmo. Aqui está mais uma visão de uma cidade pequena onde todas essas casas têm moradores, as pessoas vivem aqui. Eles têm carros normais bem na frente, Toyotas, Nissans, carros ocidentais e japoneses, e as estradas, a infraestrutura e tudo mais, sistema de drenagem inexistente. Olha, você pode achar que isso se parece com uma área de usuários de drogas ou tráfico nos Estados Unidos. Não, isso é apenas uma cidade russa pequena e comum longe de Moscou e São Petersburgo. Todo outono, quando chove, isso aqui fica um lixo. Toda primavera, quando a neve derrete, continua um lixo. No verão é até agradável quando as folhas verdes escondem a maior parte do xixi e do cocô.
As crianças brincam aqui e os traficantes fazem suas coisas bem ali nos bancos. Viva! Agora vamos para o Paquistão. É um dos poucos oblastes muçulmanos da Rússia. Já disse isso muitas vezes antes e está ligado ao mesmo assunto. Putin escolheu não manter nenhum tipo de infraestrutura na Rússia e colocou todo esse dinheiro, ou roubou, ou direcionou para o esforço de guerra. Embora reparar essa infraestrutura, na verdade construir novas pontes e estradas realmente bonitas, pudesse ser mais barato do que travar essa guerra. E sim, no Daguestão todo ano há enchentes, em toda a Rússia há enchentes e as pontes têm sua vida útil, assim como os encanamentos, como as estradas asfaltadas, tudo. Sem manutenção elas se deterioram e quebram. Nesse momento, a vida útil dessa ponte acabou assim porque ela não foi mantida ou nem mesmo construída corretamente. Como é a Rússia e eles não têm normas de construção e coisas do tipo, eles simplesmente constroem e se puderem roubar dinheiro, eles roubam. Aliás, isso também é o Daguestão. Essas são as enchentes de que estou falando. Todo o país tem enchentes. Os Estados Unidos enfrentam enchentes e tornados extremos, a União Europeia também sofre com enchentes que causam grandes danos. A diferença é que você pode levar isso em consideração ao construir suas cidades e estradas. O Japão sempre teve terremotos e o estilo de construção deles leva isso em consideração. Eles construíram estruturas de madeira há 1000 anos que ainda estão de pé mesmo depois de todos esses terremotos. E essa é a Rússia ganhando quantias insanas de dinheiro com a venda de petróleo e gás, e mesmo assim eles ainda não conseguem levar essas enchentes em consideração ao construir suas cidades ou manter suas ruas. Vamos usar a Holanda como exemplo. Eles têm grande problema com a entrada de água do mar sendo terras baixas, mas já resolveram isso guiando a água de volta ao oceano. Eles estão, na verdade, ganhando terra ao mar porque têm uma sociedade democrática eficiente, com uma economia eficiente e códigos de construção e processos bem definidos. Tudo simplesmente funciona. E a Rússia enfrenta o mesmo problema, excesso de água. Esse é o resultado sem a eficiência da Holanda para lidar com isso. Apenas para mostrar que todos temos esses problemas. Mas os russos nos dão um exemplo perfeito do que acontece quando você não leva isso em consideração ao construir ou manter. Você tem merda e urina todo inverno, todo outono. Aqui estão os heróis da SVO, Operação Militar Especial. Os maiores heróis, todos eles provavelmente receberam as medalhas de herói da Rússia quando morreram. A propaganda russa pinta esses caras como os novos heróis da Segunda Guerra Mundial, que é como um culto à morte para os russos. E é assim que eles mantêm os cemitérios, eles não mantêm. Cada região recebe muito dinheiro para construir novos cemitérios devido ao grande número de mortos da guerra. Eles precisam construí-los e mantê-los bonitos. Você tem até que pavimentar as estradas no cemitério, já que há milhares de túmulos. Tem que ter estradas boas lá dentro e sistemas de drenagem. Ao construir o cemitério, você coloca todas as flores. E aí, quando chega a hora de fazer o sistema de drenagem, você meio que quer um novo S600, estou falando do carro alemão, o Maybach. E você é o governador da região de Samara, digamos, sabe? Você pode pegar esse dinheiro sem consequências, pode comprar um S600 Maybach Mercedes ou construir um sistema de drenagem para os heróis da SVO. O que você faria? Aqui está o resultado. O sistema de drenagem não será construído. Ninguém será responsabilizado, só vai ter água. E esses caras aqui embaixo, né, os heróis, estão simplesmente nadando com os peixes agora. Eles estão nadando. Olha só, olha esses barquinhos aqui. E o governador da, digamos, região de Samara ou Kamchatka, que não consertou o sistema de drenagem, tem um novo S600 Maybach contrabandeado para a Rússia, apesar das sanções via Quirguistão, Cazaquistão, Tajiquistão ou qualquer um desses países. Andando por aí com o novo Mercedes enquanto esses caras vão dormir com os peixes. Essa é a Rússia. Era isso, meus amigos, edição de quarta-feira. Estarei de volta para vocês toda segunda, quarta e sexta-feira. Se você gosta do canal, inscreva-se para receber notificações, torne-se membro mensal e apoie com um café. Isso me ajuda muito. Até o meu próximo vídeo. Slava Ukraini, tchau.